Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 6 versículos. Essa carta é muito rica, muito rica. Se eu fosse você, eu li essa carta de Paulo pelo menos 3 vezes na próxima semana, a partir de hoje já, até a próxima sexta-feira. Você vai aprender muita coisa que Paulo ensina. É a carta chamada Carta da Alegria. É onde Paulo está, em um dos seus raros momentos, ele expressa muito a sua felicidade com a igreja que se reúne, em Filipe. E agora, aos Filipenses, ele escreve muitas coisas importantes, muitos conselhos importantes, muitos fundamentos da fé cristã. Paulo estabelece ali alguns parâmetros que o cristão precisa conhecer, e não somente conhecer, também viver. E ele começa da seguinte maneira: Paulo e Timóteo, mais interessante, mais um detalhe, estavam presos por Jesus, estavam presos por amor a Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Provavelmente Timóteo estava ali como um acompanhante junto com ele, mas os dois estão agora numa prisão em Roma. E Paulo escreve assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha a humildade. E ele escreve a todos os santos em Cristo Jesus. Quando ele diz santo, ele não está dizendo sobre aquelas pessoas que têm um poder miraculoso ou uma aureola na cabeça. Ele está falando aos separados, porque é isso que a palavra significa. A palavra santo significa separado. Então ele está dizendo a todos os cristãos que foram separados do mundo, que saíram dos domínios de Satanás. Eu escrevo a essas pessoas, inclusive aos bispos. E quando ele está dizendo bispo aqui, ele não está falando de um título que os homens se apoderaram com o passar do tempo. A palavra bispo, ela tem uma ligação direta com a palavra pastor. Bispo no sentido de aquele que tem a supervisão de uma igreja, ou aquele que é o responsável por cuidar desta congregação, deste corpo de Cristo, desse pedaço do corpo de Cristo. Com o passar dos anos, os homens foram criando uma cadeia hierárquica, onde você chega numa igreja e você não é nada, e agora você passa a ser um cooperador. Depois você vai a diácono, obreiro, depois diácono, depois você vai a presbítero, depois você vai a evangelista, depois você vai a pastor, depois você vai a bispo, depois você vai a apóstolo, depois você vai a semideus, depois você vai a vice-deus, culminando no último título, que é diabo. Depois de semideus, que é? Diabo. Porque foi o único que quis tentar esse título, na verdade, de ser parecido com Deus. Mas Paulo está escrevendo então, inclusive aos pastores e auxiliares, que eram os diáconos, que viviam, no caso, na conjugação correta, viviam em Filipos. Come on. E ele começa: que a graça e a paz de Deus. Por isso que quando você cumprimenta alguém, você diz graça e paz, porque é uma saudação que Paulo tinha o costume de usar. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me lembro de vocês. Paulo já começa extravasando ali a sua alegria com os irmãos filipenses. E lembre-se, ele está preso, ele não está num ambiente favorável, mas ele ainda possui a alegria do Senhor. E ele continua dizendo, vamos voltar no 3 para mim não me perder. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas ou orações por todos vocês. E eu faço isso em todas as minhas orações. Dou graças
pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está feliz com aquela igreja. Os jovens que estão em pé, que se quiserem sentar aqui, pode sentar, fica à vontade. Tem um lugar aqui, irmãozão, tem um lugar para você aqui, ó. Vem aqui, você que está com a camisa isso, tem um lugar para você aqui, pode vir. Isso, se tiver mais algum lugar aí perto de você, por favor, sinaliza aí para os nossos obreiros, para que eles possam ajudá-los. O apóstolo Paulo está feliz com aquela igreja, e ele vai dizer neste versículo, no versículo 5, estão comigo aqui? Ele vai dizer nesse versículo 5 o motivo pelo qual ele está feliz com aqueles irmãos. É exatamente agora que ele vai dizer o motivo. Ele vai dizer: olha, eu estou feliz porque eu vejo a maneira que vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Coloca na NAA para mim, por gentileza. Na NVI isso. Por causa da cooperação de vocês no Evangelho. Significa que aqueles irmãos, eles cooperavam. Aqueles irmãos, eles eram ativos na propagação do Evangelho. Era isso que eles eram. E Paulo vai dizer mais para frente na sua carta no todo, demonstrando as qualidades que aqueles irmãos tinham. E a pergunta que eu faço aqui, já começando momento carinho: você tem sido um cooperador do Evangelho, para que Deus fique feliz com você? Que isso, Moreno? Tira esse negócio daí, vai espantar uns visitantes. A sua atitude no dia a dia, ela tem cooperado, ela tem auxiliado na propagação do reino de Deus? Ou ela tem sido um instrumento de Satanás, para que as pessoas olhem para você e digam: para ser crente assim eu não quero? Você tem glorificado a Deus através do seu testemunho de vida? Ou você tem denegrido a imagem do Evangelho através do seu estilo de vida pessoal? Quando a sua família olha para você dentro da sua casa, o que eles enxergam? Eles enxergam alguém que está batalhando pela causa do Evangelho, ou seja, pela propagação da boa notícia que é Jesus Cristo? Ou eles olham para você e dizem: nunca vou nessa igreja, porque essa igreja não está fazendo um bom trabalho? Quando na verdade a culpa nunca é da igreja, a culpa nunca é da Bíblia, a culpa nunca é do pastor, a culpa nunca é de Jesus, a culpa é individual nossa. Somos nós quem decidimos se nós vamos ser cooperadores da obra de Cristo ou não. É você quem decide quem você quer ser na obra de Cristo: um cooperador ou um atrapalhador? Se você tem sido um cooperador, Deus está feliz com você. Mas se você tem sido um atrapalhador, o diabo está feliz com você. Mas a felicidade dele acaba em 3, 2, 1. Porque a partir de agora, eu sei que a palavra de Deus, a palavra que vem do céu, do Espírito Santo, está invadindo o coração de pessoas aqui. E nós vamos começar a testemunhar novos cooperadores da obra de Deus em Parelheiros. Pessoas que através do seu testemunho de vida diário irão demonstrar que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. E eu sei que tem gente aqui que está disposto a isso, e Deus vai fazer isso acontecer em você. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Agora, continuemos. Paulo fala uma frase, aliás, ele utiliza uma palavra agora que eu acho sensacional. Um homem poliglota. Paulo era um poliglota, falava várias línguas. Um cara que tinha um grau de ensino
assim, covardemente acima de todos da sua época. Um cara inteligentíssimo a ponto de discutir com os filósofos da época, os filósofos gregos. Ele discute com eles em Atenas, a ponto dos caras pedirem arrego. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver isso, que os filósofos, num determinado momento, eles falam assim: olha, bugou. E esse cara usa uma palavra fantástica, porque ele diz: eu estou convencido. Geralmente alguém que tem muito conhecimento, é difícil ele ter essa afirmação: não, você me convenceu. Geralmente as pessoas vão para um debate e saem no 1 a 1 ou no 0 a 0. É raro quando alguém muito inteligente diz: você me convenceu. Ele sempre quer colocar o seu argumento também para sair no 1 a 1. Mas Paulo se rende e ele diz: eu estou convencido. Eu fui convencido, eu tenho certeza. Não resta dúvida. É imutável que aquele que começou a boa obra em vocês quem? Em vocês quem? Em vocês que são cooperadores do Evangelho. Alto lá, Moreno. Alto lá. Nós usamos essas palavras, usamos a palavra de Deus e aplicamos ela de uma forma muito equivocada. Hoje no grupo do Ministério do Louvor, o líder compartilhou o texto de 2 Coríntios 2:9, né? Ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no versículo sequente ele vai dizer: isso não é para todos não, é para quem foi revelado pelo Espírito. Isso não é para todos, é para quem anda no Espírito, é para quem discerne as coisas espirituais. E da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou convencido de que se você se dedicar a ser um cooperador da obra de Deus, se você se dedicar a dar bons exemplos na sua vida particular, que não deveria nem ter junção, na verdade não deveria ter separação, deveria ser uma junção. Cristão que se preza, aprendam isso. Eu sei que tem muitos novos convertidos aqui. Cristãos que se prezam, eles são cristãos, ou seja, são imitadores de Jesus, onde quer que estejam. Eles são cristãos em casa, mas também são cristãos no trabalho. Eles são cristãos no trabalho, mas também são em seus locais de estudo. Eles são cristãos em todos os ambientes, inclusive quando estão no carro, quando estão em cima de uma moto. Eles são cristãos. É um estilo de vida que a pessoa adota e que não tem como arrancar, não tem como tirar. Não dá para ser cristão apenas quando eu quero. Isso é uma falácia, isso é uma mentira do diabo. Eu já falei, o cara está no futebol, os irmãos jogam futebol. Lá no futebol o cara fez uma falta lá e tal, e ninguém, não foi falta. E alguém diz assim, diante do Espírito Santo, que isso aqui não foi falta. E aí o desconvertido, filho das trevas, vira para o irmão e diz: aqui não é igreja não. Ei, irmão, deixa eu falar, você é filho do diabo, porque você faz a vontade do diabo. Porque se você fosse filho de Deus, você faria a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós falemos a verdade, somos honestos e verdadeiros em todo enquanto lugar que nós estivermos. Jesus nos ensina a perder. Para os irmãos que são mega competidores, seus ridículos, não consegue perder nem no par ou ímpar. Deixa eu falar para você, a dificuldade de você chegar no céu é enorme. Você vai ter que se esforçar muito para entrar no céu, seu competidor. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou a perder. Cristão perde. Jesus disse: quem perder aqui, ganhará lá.
Mas é só uma questão de você entender que ser cristão envolve todas as esferas da nossa vida. E eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Se você quer morar no céu, faça da sua vida um estilo que agrada ao Senhor. Onde, pastor? Em todos os lugares. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. É sobre isso. Tem uma parte que não entendeu ainda, mas tu vai entender até o final. E o apóstolo Paulo vai dizer para esses que estão se esforçando, para esses que estão buscando estar na presença do Senhor, para esses que se esforçam em ser um testemunho vivo em todas as esferas da sociedade onde eles estão. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, do versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo, explicando sobre isso: por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da verdade de Deus. É isso que Deus espera de você. Quando ele diz assim, aquele que começou a boa obra, em Colossenses ele deixa um pouco mais claro o que é essa boa obra. Essa boa obra não diz respeito à reforma da sua casa. Essa boa obra não diz respeito apenas ao seu casamento. Essa obra não diz respeito à sua saúde física, emocional, intelectual e etc, financeira. Não, ele diz, olha, deixa eu explicar para vocês o que é a boa obra. Nós pedimos em nossas orações que Deus complete a boa obra em vocês. De que forma? Que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Cheios do conhecimento da vontade de Deus. Não é cheio do conhecimento de religião, não é cheio do conhecimento teológico. Não, eu preciso estar repleto de conhecimento do que Deus quer e do que Deus não quer, a ponto de eu não necessitar de perguntar a alguém se Deus se agrada daquilo ou não, porque está dentro de mim. A ponto de eu não ter que perguntar a um pastor, pastor, isso é pecado? Porque eu estou cheio do conhecimento da vontade de Deus. Eu sei, eu sei o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Eu sei o que agrada a Ele e que não agrada a Ele. Eu sei que para os outros pode ser normal, mas para mim não, porque eu estou cheio do conhecimento da vontade de Deus. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. A partir de hoje, em o nome de Jesus Cristo, queira ser cheio, transbordante do conhecimento da verdade de Deus. Se você recebe, diz, eu recebo. Oh, aleluia. E ele continua: com toda a sabedoria. Não é de qualquer maneira, é um conhecimento que vem acompanhado de toda a sabedoria. Se vocês querem chegar no céu, se vocês querem morar na eternidade com Deus e ter uma vida mais fácil enquanto viverem peregrinando por essa vida, comece a acrescentar o pedido de sabedoria em todas as suas orações. Da hora que você acordar, a hora que você for dormir, ore por sabedoria. Peça sabedoria. Tiago vai dizer, aquele que não tem, peça, e ele vai dar de forma liberal, de forma generosa. Versículo 10. E isso para quê? Qual o objetivo? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Que o Senhor olhe para vocês e diga, uau, é meus discípulos mesmo. Agradando-lhe em tudo. Uau. Agradando-lhe em tudo.
Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês joguem futebol, quer vocês joguem vôlei, quer vocês joguem dominó, quer vocês vão para qualquer lugar, quer vocês estejam na faculdade, quer vocês estejam na academia, quer vocês estejam em qualquer ambiente, agradem ao Senhor em... Assim, se for desse jeito, se vocês seguirem esses conselhos, aí vocês vão, o quê? Oh, glória! Bom, você sabe, precisa de eu pregar sobre frutificar? Acho que não, é um assunto bem batido, concordo. Mas ele está ensinando como frutificar. Nós aprendemos um domingo que é permanecer, mas Paulo está dizendo, vocês precisam também, além de ser cooperadores da obra, vocês precisam ter conhecimento pleno da vontade de Deus, com toda a sabedoria, e não somente isso, agradar ao Senhor em tudo. E aí você vai frutificar em toda boa obra. Uau! Em toda a vontade de Deus, em tudo o que é para o crescimento do reino de Deus na terra. Você vai frutificar em tudo. E aí, meu irmão, deixa eu dizer a você, é impossível. Escute-me, please. Listen. Assim que fala, listen? Nem me lembro mais. Tem alguém que fala inglês aí? É assim que fala, listen me. Escute-me, tá certo? É impossível que você frutifique por dentro sem frutificar por fora. É impossível. Quando você começa a agradar a Deus de verdade, você começa a frutificar por dentro. Como, pastor? Através das suas atitudes. Você começa a dar frutos que as pessoas começam a observar e dizer, uau, mudou. Caramba, velho, olha isso. Uau. Antigamente ele faria dessa forma, mas olha como ele agiu. Você viu? Ele tomou uma fechada e não falou palavrão. Incrível. Quando você começa a frutificar por dentro, logo as pessoas começam a ver também do lado de fora. E desse estágio para a próxima fase, que é prosperar em tudo, é 2 palitos. Nós vamos aprender mais sobre isso um pouquinho. Continua. Vocês serão, quando vocês tiverem a boa obra concluída em vocês, serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. Isso é fundamental. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele quem? Jesus. Ele quem? Cadê meus alunos do Lírio Play? Levanta a mão. Intensidade, bora. Pois ele quem? Jesus. Aê, caramba. Dá uma aula aí do lado aí. Simples, intenso e relevante. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção de nossos pecados. Bom, aqui compararei, Jesus falando, hein? Aqui compararei eu a boa obra de Deus nas nossas vidas. Compará-la-lo-ei, eita, exauri o meu português. Vou compará-la a uma árvore. A uma árvore. E que vai crescendo lentamente. Um ano, minuto, please. Fica comigo aqui. Às vezes nós queremos que a boa obra de Deus seja concluída em nós
assim, ó, rápido. Quando Deus começa a trabalhar em nós, deixa eu dizer a você, qual é o dia que Deus começa a boa obra em nós? É naquele dia que você recebe o convite de Deus para seguir Jesus. Houve um dia na vida de algumas pessoas aqui que Jesus disse a você: chega de andar no mundo, chega de servir a Satanás, chega de viver as coisas que as pessoas querem viver. Houve um dia que Jesus te aceitou do jeito que você estava e chamou você. Certamente algum pastor perguntou: quem quer levantar a sua mão, entregando sua vida a Jesus Cristo nessa noite? E algumas pessoas fizeram isso. Deixa eu ver quem. Em alguma noite da sua vida. Show. Alguém levantou a mão para Jesus Cristo um dia. E naquele dia que você levantou as suas mãos, aconteceu algo muito incrível. Porque quando você levanta as suas mãos, tem pessoas que não gostam de fazer isso, mas eu julgo isso muito importante, porque você está sinalizando no mundo espiritual a sua posição, ou a sua nova posição. Quando você levanta as suas mãos para Jesus, dizendo: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, condutor da minha vida até a eternidade. Naquele dia, naquele momento, naquele minuto que você faz isso, o diabo, naquele exato momento, o diabo fica ciente da sua opção. E a partir daquele minuto, o diabo não pode mais ter poder contra a sua vida, porque agora você é governado por um outro rei, chamado Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por isso que levantar as mãos e dizer: eu me rendo a Jesus Cristo, é muito importante, porque sinaliza no mundo espiritual que você está mudando de reino. Agora, quando você começa, você quer que as coisas aconteçam muito rápido, você já quer que as coisas já deem fruto. Nós pregamos aqui esses últimos dias sobre frutificar, e todos querem ser um ramo frutífero, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você que isso acontece de forma gradual e contínua. Isso vai acontecendo, isso vai sendo transformado. Algumas pessoas dizem: Jesus liberta aos poucos. Mentira, não é verdade isso. É você que não permite Jesus te libertar imediatamente, porque você fica flertando com o pecado. Você tem dificuldade em abandonar o vício, então você vai dizer que Jesus te libertou aos poucos, mas foi você que escolheu que fosse assim. Porque tem alguém aqui que um dia entregou sua vida a Jesus, chegou em casa, jogou cigarro, jogou cinzeiro, jogou isqueiro, jogou cachaça fora e disse: agora eu vou andar com Jesus. Cadê essas pessoas? Cadê? É isso aí. E na vida dessas pessoas não foi aos poucos. Na minha vida não foi aos poucos. Um dia eu decidi que eu queria que Jesus me libertasse da cocaína, e eu disse: chega, acabou. E ali Jesus entrou. E no dia que Jesus entrou de verdade, eu nunca mais gerei cocaína. Um dia eu disse para minha esposa: esse é o último ano que eu fumo. Na virada do ano eu não vou estar fumando mais. 2 meses depois eu já não fumava mais. E eu abandonei como? Não foi aos poucos, eu simplesmente parei. Ah, mas é tão difícil. Pois é, meu irmão, difícil tudo é difícil. É difícil ficar rico, é difícil estudar e se formar, é difícil ter família e sustentá-la, é difícil trabalhar, é difícil levantar cedo, tudo é difícil. Mas para os prazeres você quer se escorar. Mas as coisas vão acontecendo na sua vida. Mesmo você que diz que Jesus liberta aos poucos e que está se conduzindo dessa forma, Jesus quer te libertar imediatamente. A cela já foi aberta. A cela já foi aberta. Saia de vez. A boa obra, na questão de crescimento, ela é comparada a uma árvore frutífera. E a palavra que Deus disse ao meu coração é que você precisa ser paciente para ver essa obra, ou a boa obra, se concluir na sua vida. Solta o tema para mim, por gentileza. Essa primeira parte foi só a introdução. Crescendo com paciência. É sobre isso que Deus quer tratar conosco.
O versículo 6 ele vai dizer como? Que ele vai dizer no versículo 6: eu estou convencido de que aquele que começou, cadê o tema? Que começou, é fiel para fazer isso crescer, até se tornar uma árvore frutífera. Mas por que Deus iria começar uma árvore em você? Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que uma árvore não cresce sem propósito. Tem um propósito. A boa obra tem um propósito. Tem pessoas que querem que a boa obra seja em seus benefícios, mas não. A árvore, por exemplo, tem 2 propósitos básicos. Não vou nem falar como chama aquele processo? Fotossíntese. Não vou nem falar desse processo. Vou falar apenas de 2 que são mais óbvios e mais visíveis. A árvore serve para dar sombra e dar alimento, dar fruto. Mas ela cresce devagar. O problema é que nós não entendemos isso. Mas você vai começar a viver a boa obra quando você entender que tudo que Deus faz em você não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Eu vou repetir. Você vai começar a crescer, você vai começar a se desenvolver quando você entender que tudo o que Deus faz em você e por meio de você não tem a ver com você, tem a ver com os outros. A árvore não tem fruto para se autoalimentar. A árvore não se alimenta de si mesma. A árvore, ela dá fruto para outros se alimentarem. A sombra da árvore não é para ela mesma. A sombra é para outros. Quando você entende que tudo que Deus faz em você é para outros, agora você começa a servir mais e melhor. Agora você começa a ser mais útil às pessoas. Você para de olhar para você, você para de colocar você no centro das atenções e você coloca o seu próximo, e assim você começa a praticar o amor de Deus. E quando você começa a praticar o amor de Deus, agora Ele começa a se agradar de você. E quando Deus começa a se agradar de você, Ele sabe que agora você é útil. Agora você é um instrumento. Agora você é uma ferramenta poderosa nas mãos dEle. E agora Ele começa a usar a sua vida. E aí você vai ser uma árvore frutífera, com propósitos definidos e feliz por estar no centro da vontade de Deus. Não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus. Quando você experimenta isso, você começa a encontrar sentido para a sua vida. Quando você começa a entender isso, agora você começa a dizer: eu estou entendendo o meu propósito. E é tão gostoso, irmão. É tão gostoso ser uma bênção na vida dos outros. Experimente. Comece a dizer: Deus, trabalhe em mim, para que eu seja bênção na vida de outros. Você vai ver que delícia. É uma coisa gratificante. Você faz e você é curado. Às vezes, quantas vezes eu precisava de um abraço. Quantas noites eu precisava de um abraço. E eu chegava na igreja e eu olhava para um irmão e ele estava de cabeça baixa. E eu dizia: eu posso te dar um abraço? E ele dizia: por favor. E eu dava um abraço nele. E ali a gente chorava junto. E enquanto eu estava abraçando ele, Deus estava me abraçando. Quantas vezes eu cheguei na igreja para servir e eu não estava bem, nada bem. E aí eu tocava, eu cantava, eu servia, eu abraçava, eu fazia parte de muita coisa. E aí quando eu voltava para casa, todo aquele peso, aquela bagagem que eu tinha trago ruim para a igreja, ela tinha simplesmente evaporado. E eu voltava para casa glorificando o nome do Senhor. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, entenda que Deus quer que você seja uma bênção na vida de outros. Deus não quer que você seja uma bênção para você, porque para você Ele é a bênção. Deixa Deus ser a sua bênção. Deixa Deus ser a sua bênção. E seja uma bênção a outros. Talvez até hoje você estava focando somente em você, e por isso que nada estava acontecendo. Mas tenha paciência.
Deus está trabalhando você para outros. E no momento certo, você vai se alegrar com o que Deus vai fazer. E vai continuar fazendo até o dia da sua partida. Amém? Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, eu não quero mais ser o centro. Seja o Senhor o centro da minha vida. E use a minha vida para benefício de outros. E seja glorificado nisso. Diga: diabo, eu decidi isso, ouvindo a palavra de Deus. Agora glorifica o Senhor. Algumas verdades, e aqui eu quero encerrar. Algumas verdades que você precisa entender sobre esse crescer, esse desenvolver da obra, esse processo de Deus na sua vida. Nós já entendemos que aquele que começou há de concluir. Mas existem algumas verdades que nós precisamos nos lembrar, e isso é muito importante, porque senão o Espírito Santo não tinha mudado tudo nessa tarde, para que nós pudéssemos estar aqui. Coloca o outro tema da mensagem que era para ser hoje. Aí, ó. Tira logo isso aí. E eu não estou brincando. E às 6 da tarde, às 18 horas, o Espírito Santo falou: deixa isso aí para outro dia, meu filho. Tem umas pessoas que não iam hoje, mas elas resolveram ir. Então você precisa pregar outra coisa hoje. E outros que iriam comer das duas palavras, mas precisam dessa hoje. A primeira coisa que você precisa entender, a primeira verdade, é que a pressa não faz com que Deus conclua, obrigado, a boa obra em você. Vou repetir. Entenda que a sua pressa não faz você crescer, e a sua pressa não faz com que Deus termine a boa obra em você. Se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa, porque Ele é eterno, Ele é atemporal, não é, pastor Emerson? Deus não tem pressa. Lá na África, se ganha um crente para Jesus, e depois de 10 anos, né, cultivando ele, você vai começar a ver ele dar os primeiros brotinhos. 10 anos. Mas depois dos 10, né, meu filho, para os 15 anos também, o negócio... Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus faz tudo no tempo certo. E aqui eu vou deixar claro, porque o Espírito Santo vai falar com alguém aqui. Você entregou sua vida a Jesus Cristo, e agora você está orando pelo seu marido, e você está dizendo: Deus, salva aquele carniça. Senhor, aí o marido está orando: Senhor, aquela labácia que não voa de jeito nenhum. Senhor, abra os olhos daquela anta, Senhor. Com todo respeito aí aos defensores dos animais. E nada acontece. Eu entreguei minha vida a Cristo 18 de novembro de 2004. E desde aquele dia eu me esforcei para ser um servo de Deus. Já contei algumas coisas aqui para vocês, não vou falar, não é esse o foco. Mas eu esperei 6 anos. Coisa muito rápida. Foi muito rápido para Jesus salvar minha esposa. Só 6 anos. Mas não tinha a ver com ela. Deus estava me preparando para que eu pudesse pastorear a minha esposa. Por isso demorou 6 anos. Tem coisas que Deus está fazendo em você, e não adianta você acelerar Deus. Não adianta pedir para Deus: Senhor, e aí? Não vai abençoar a minha empresa, não? Se você tiver ouvidos espirituais, você vai ouvir: não, ainda não.
Porque se eu abençoar a sua empresa, você destrói ela de novo, porque você não está pronto para isso. Então vai devagar, não vai te faltar nada, não vai te faltar o pão de cada dia, não vai te faltar o leite para as crianças, não vai faltar o pãozinho de manhã, mas vai devagar, porque eu estou fazendo um negócio aí em você. Depois eu cuido dessas partes aí. Primeiro é o reino e a justiça, depois vem as demais coisas. Alguém está dizendo: Senhor, eu já entreguei minha vida ao Senhor, por que que no meu trabalho eu não consigo trabalhar na minha profissão? Eu fiz faculdade e nunca exerci a minha função. Por quê? Por que que eu vou em todas as entrevistas e eu não passo? E Deus está dizendo: porque eu estou trabalhando em você. Se pudesse trocar o tema, nós colocaríamos: estou em obras, estou em manutenção. Deus trabalha você primeiro. E o crescimento, ele exige, escute-me, o crescimento exige tempo, paciência e perseverança. Tem que continuar. Lembra? Se vocês permanecerem em mim, eu permanecer em vós, vocês darão muitos frutos. Mas tem que permanecer. Essa é uma lei que Deus não vai quebrar. Quantas pessoas: Deus está demorando, então eu não quero mais. Deus não está fazendo, então já era. Então quer saber aí? Nem vou mais, parei. Não estou vendo nada acontecer. Não estou vendo nada acontecer, então pelo jeito não é para mim. Ou então vai dizer: é mentira, a palavra de Deus é mentira. Mas você não teve perseverança, você não deu tempo para Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Quantas pessoas tem? Imagine que você é uma casa. Imagine você uma casa com 10 cômodos. Conseguiu imaginar aí uma casa com 10 cômodos? Ok. Mas tem um cômodo lá no finalzinho que é você. É o último. O último cômodo é você mesmo, o seu ser. E os outros 9 é família, trabalho, vida financeira, vida emocional. O outro cômodo é a sua empresa. O outro cômodo é a sua amizade. O outro cômodo... E aí Deus fala assim: eu vou começar pelo último. E você diz: não Senhor, não, o último não. Começa pela cozinha aqui, ó. E Deus vai dizer: não, eu vou começar pelo último. Eu quero começar por dentro de você. Eu quero alinhar as suas expectativas e as suas emoções. Eu quero alinhar você. E você diz: não, eu não. Começa pela cozinha. Ele é soberano, ele diz: então tá bom, então continua do seu jeito. O dia quando você entender isso, aí você diz: Senhor, comece por onde o Senhor quiser, aí eu volto, tá bom? É exatamente isso que acontece. Nós não queremos o processo. Alguém aqui nessa noite estava pensando até em desistir. Escute-me. Alguém estava pensando em desistir porque não estava vendo os resultados. Alguém estava pensando em sair fora porque não estava vendo o resultado. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo. Ai meu Deus, tem que falar essas coisas, Senhor. Eu vou falar então, não estou nem ligando, o Senhor se vira depois. Eu estou fazendo e o pastor não vê. Começa de novo. Porque não tem a ver comigo, não é para mim, não é para eu ver, é para Deus ver. Começa de novo, começa tudo de novo. Mas eu vou perder todo esse tempo que eu estou me esforçando para o Senhor me ver? Sim, você vai perder todo esse tempo aí, porque não tem nada a ver comigo, não adiantou nada para mim. Começa de novo, faz para Ele ver. Começa a servir para Ele ver. Começa a ser tratado para Ele tratar você, e não para mostrar para os outros. Começa a ser gentil na sua casa, não para sua esposa ver. Começa a ser gentil na sua casa para Deus ver. Começa a tratar a sua esposa com honra, não para as pessoas ver, não para ela falar: tô gostando, não. Faça isso para Deus ver. Começa a tratar o seu marido com honra. Mas ele não merece. Pois é, você também não merece a vida eterna. Você merecia o inferno e Deus teve misericórdia de você. Então haja com misericórdia também na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. Mas você precisa ter paciência. Você precisa confiar
que mesmo não vendo resultados visíveis, você precisa confiar que mesmo não vendo o agir visível de Deus, Ele está trabalhando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se o diabo estava tentando tirar a sua fé, se o diabo estava tentando desanimar você, se o diabo estava tentando tirar você da presença de Deus, ei querido, nesta noite Deus te traz uma palavra e Ele diz: calma que eu estou trabalhando, calma que eu estou trabalhando, calma que eu estou fazendo, eu não vou descansar até concluir. Você tem coragem de esperar? A segunda verdade, então a primeira verdade é: Deus não tem pressa. A primeira verdade é essa: Deus não tem pressa. A segunda verdade, Salmo 1. Vamos ver do 1 ao 3. O meu foco está no 3, mas vamos ver do 1 ao 3 para a gente entender o contexto. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia ou na roda dos escarnecedores, dos zombadores, como está na NVI. Ao contrário, a sua satisfação, na outra versão vai dizer, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, na sua lei, medita de dia e de noite. Olha o procedimento, volta lá. 1. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. 2. Não continua no pecado. 3. Não se alegra em fazer parte do grupo daqueles que pecam contra Deus ou ignoram a presença de Deus. O 2 ele vai dizer, pelo contrário, esse homem, a satisfação, a mulher, a satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita. Meditar não é para os outros ver, meditar é para Deus ver. Agora vem o versículo 3. Se ele agir dessa forma, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros. O que uma árvore, e aí ele coloca 2 pontos, porque ele vai explicar o porquê que uma árvore plantada junto a ribeiros, ela é uma árvore importante. Quando a árvore é plantada junto a ribeiros, ela dá fruto no tempo certo. Segundo, as folhas não, e tudo que faz. Isso não é para qualquer árvore, é a árvore plantada junto ao ribeiro. Mas qual foi o processo para ela chegar ao ribeiro? Ela deixou de andar com os ímpios, ela deixou de praticar o que os ímpios praticavam, e agora ela medita nas coisas de Deus de dia e de noite. E agora ela está plantada junto aos ribeiros. Quando Jesus diz sobre ribeiros, quando a palavra diz sobre as águas, ela está se dirigindo diretamente ao Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes ele é relatado na Bíblia como as águas. Quando você está perto do Espírito Santo, quando a sua vida está perto de Deus, é certo que você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. O ribeiro é Ele. Então a segunda verdade é: quer crescer? Quer ver Deus terminar a boa obra em você? Quer ver Deus usar a sua vida? Quer ser uma pessoa satisfeita, feliz, por estar no centro da vontade de Deus? Então você precisa se afastar do pecado, se afastar daquilo que é pecado, começar a meditar nas coisas de Deus, deixar as companhias. Tem companhias que nos levam para longe de Deus. Essas companhias não servem mais para você. Se as pessoas te levam para longe de Deus, ei, evite. É claro que se você tem uma esposa e que ela, luta para tirar você da presença de Deus, eu não recomendo que você se separe dela. Não é assim que funciona, porque a Bíblia também diz que a mulher é santificada no convívio com o marido crente. Calma, moreno, que uma hora Deus vai pegar ela. E você, irmã, calma que Deus vai pegar ele. Através do quê? Através do seu procedimento. Ele vai ver uma árvore frutífera um dia e vai dizer: uau, eu quero isso também. Agora, o que mais o diabo quer, querido, é nos afastar das águas de Deus. O que mais o diabo quer é nos afastar do ribeiro. O diabo coloca cansaço em nós. É engraçado, porque quando a gente está longe daqui, não tem cansaço.
Quando você está longe daqui, você está no vapor. Chega aqui, vai dar um cansaço. Vai ler a Bíblia. Tem irmãos que vai ler a Bíblia, no segundo versículo já está dormindo. Aí ó, não precisa nem de tomar remédio para dormir, só ler a Bíblia. Aí eu tenho um problema com insônia, lê a Bíblia. Acaba. Você ri, né? Agora, se o diabo estava tentando afastar você das águas, hoje Deus está te aproximando mais. Hoje Deus está dizendo: eu quero você perto de mim, porque eu vou fazer a minha obra em você. Mas tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, e pertinho das águas, porque é perto das águas que você frutifica. Amém? Agora, eu gostaria muito que pessoas aqui nessa noite já começassem a sentir o cheiro das águas, porque é isso que Deus espera de você. Talvez, escute-me, talvez alguém chegou aqui hoje bem longe das águas, já não lê mais a Bíblia, já não ora, ou talvez nunca fez isso. E hoje eu sinto Deus falando assim: olha, eu te trouxe aqui porque eu quero dar um restart na sua vida. Eu quero reiniciar com você. Se você quiser, eu tiro você. Se você quiser, eu tiro você desse deserto. Eu arranco você desse deserto e planto você pertinho de mim. E perto de mim você vai frutificar. Perto de mim, sentindo o cheiro das águas, você vai viver coisas que você nunca viveu antes. E se prepara, porque eu vou usar muito a sua vida, não para você, mas para outros. Recebe isso em nome de Jesus. E para encerrar, a terceira verdade, ela se encontra no Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são heranças do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Aqui tá bom. O que Deus está dizendo é o seguinte: descansa enquanto eu trabalho. Só deixe o crescimento acontecer, sem estresse, sem querer pular fases, sem querer pular processo. Me lembro que eu era líder do louvor, líder do ministério de louvor da Lírio Varginha. Cara, estava muito gostoso, estava bonito o negócio, fluindo, top. Pastor Sidney chega num dia em mim, assim ó, sem combinar nada, do nada. E a hora que eu era aliado dele, era parça. Eu era o penúltimo na igreja a saber das coisas, e o último era o meu pastor, porque caía em mim, eu contava para ele mesmo. Contava mesmo, os caras estavam fazendo coisa errada, eu contava mesmo. E era macho para assumir que era eu. Ficava escondendo não. Quando alguém perguntava: foi você que contou? Foi eu mesmo. Ah, você é fofoqueiro? Fofoqueiro não, sou leal. E eu estou zelando pela sua vida. Porque se o pastor te corrigiu, é porque ele te ama. Agora se ele te deixar para lá, é porque deu ruim, está deixando você quebrar a cara. Você vigia. O pastor chega em mim um dia e diz: Melk, a partir de hoje você não é mais o líder do louvor. Escolha um líder, coloca um líder no seu lugar. Eu falei: meu Deus do céu, esse velho está ficando muito doido. Tá dando certo, agindo certo. O pessoal do louvor me respeitava só no olho. Fala aí, era ou não era, Sam? Só no olho, batia o olho assim, o cara já sabia o que tinha que fazer. Fazia assim, olhava de torto, já sabia que tinha que ser pezinho de galinha. Agora, quando ele me tirou do louvor, eu falei: quer saber, eu vou fazer outra coisa então. Fui ser recepcionista, fui cuidar de novos convertidos, inventei o aprisco lá na Lírio Varginha. Deus não estava me tirando, Ele estava dizendo assim: olha, enquanto você vai fazer outras coisas, eu vou trabalhar em você.
Era para ser líder de louvor até hoje, mas Deus quis que eu fosse servo de mais pessoas. Eu servia 20 pessoas no louvor. E Ele disse: não é pouco, eu quero você servindo 500, 1.000, 1.500, 3.000, 7.500, 9.500, 12.500, 20.500, 300, 700, 11. Eita Deus, já foi. Até contei até 111.377. Então, descansa no Senhor enquanto Ele trabalha. E não reclama das coisas que Deus fizer em você. Para de reclamar das coisas ruins que acontecem. E começa a dizer: Deus tem um propósito nisso. Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas é todas as coisas, não importa o que é. Ah, mas o meu marido está indo embora. Todas as coisas cooperam para o seu bem. A minha esposa está indo embora. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu estou desempregado. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, eu fui assaltado hoje. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, eu perdi o emprego. Todas as coisas cooperam para o seu bem. A minha empresa está dando ruim. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu descobri que a minha saúde não está boa. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar agora lendo um texto bíblico. Esse é o último texto bíblico que eu vou ler. Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, os seus ramos, os seus renovos. Se as suas raízes se envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, oh glória, lembra? Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora. Feche os seus olhos. Uau! Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você assistiu essa palavra. E eu espero que ela tenha sido útil ao seu coração. Eu vou pedir a você, por gentileza, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se ainda não deixou aquele like, deixe, porque vai ser útil para outras pessoas. E também compartilhar esta palavra e as outras opções que nós vamos deixar ao lado aqui para você. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Gratidão. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.